Olá, sou Maria Celina Santos, professora de Língua Portuguesa para o 6º ano. Vamos dar início à nossa aula aqui no programa Aprender a Estudar em Casa. E o que é que nós vamos trabalhar hoje? Hoje nós vamos trabalhar, vejam o sumário. Hoje temos texto jornalístico, mas vamos trabalhar a entrevista. Claro, as características da entrevista, a estrutura e na segunda parte da aula, se assim quiserem, frase ativa e frase passiva. Portanto, como já sabem, nós já trabalhamos texto jornalístico, já trabalhamos a notícia, não é? Já trabalhamos texto de opinião e agora vamos passar à entrevista. Vejamos quais são os objetivos para a nossa aula. Então, no final desta aula, o aluno deve ser capaz de identificar as características da entrevista, reconhecer a estrutura da entrevista e diferenciar frase ativa de frase passiva. Muito bem, então observem a seguinte imagem. O que é que vos parece que essas duas pessoas estão a fazer? Muito bem, estão a conversar. Podia ser uma entrevista, não é? E tu já participaste numa entrevista? Já entrevistaste alguém? Não? Mas seguramente já ouviste na rádio ou já viste na televisão. Muito bem, entrevista é uma conversa, só que é uma conversa planificada. Então, vejamos agora uma entrevista ou transcrição de uma entrevista que está no vosso Manual de Língua Portuguesa, na página 137. Aqui nós não temos toda a entrevista, temos uma parte, mas no manual, quem tem manual, claro, pode depois ler a entrevista na íntegra. Vamos continuar? Muito bem, vejam o que é que nós temos aqui. A entrevistada que nós temos aqui é Dina Salusto, o nome literário de Bernardina de Oliveira Salusto. É escritora, assistente social e jornalista, também é cabo-verdiana, que nasceu em Santo Antão. Vencedora do Prémio Rosália de Castro de Literatura, pensa que o sentimento mais difícil de expressar através da escrita é o amor. Mas a Nina, que só tem 12 anos, por e-mail disse: quando as crianças leem, dramatizam ou ilustram um conto, é um prémio para a escritora que eu sou e fico feliz. Muito bem, na nossa entrevista, Dina Salusto, vamos só ver as duas iniciais, ou a inicial DS, que significa Dina Salusto, e N, que significa Nina, certo? Então, vejamos agora algumas questões que Nina colocou à nossa escritora, certo? A primeira questão que a Nina colocou foi: gosta de ler? Vejamos qual é a resposta da nossa escritora. Sempre gostei de ler. A leitura faz parte da minha vida. É como uma necessidade que me dá prazer. Muito bem. Segunda questão: quando começou a escrever? Então, a resposta foi: na escola primária já gostava de escrever histórias no âmbito das redações ou composições. Claro, aquilo que agora nós chamamos de produção escrita, e vocês fazem produção escrita nas vossas aulas de língua portuguesa, né? Então, vejamos a terceira questão colocada pela Nina. O que terá despertado o seu interesse pela escrita? Agora, a resposta da nossa escritora. Acho que o interesse pela escrita nasceu da vontade de contar sobre as coisas que eu via ou lia. Havia um ambiente que motivava a escrever, desde logo pelas cartas. As pessoas, mesmo entre as ilhas, não viajavam com frequência e, por isso, escreviam cartas ou pediam alguém para as escrever. Ouvir a minha mãe lendo as cartas que recebia ou escrevia, as dela e de outras pessoas que não sabiam escrever, era algo mágico. Muito bem, vejam como é que a escritora
apanhou, digamos assim, o interesse? Como é que surgiu o interesse pela escrita? Muito bem. A última questão que nós temos aqui, naturalmente que já sabemos que não é a última questão da entrevista. Quando tinha a minha idade, o que lia? Então, Dina Salusto respondeu: quando tinha a tua idade, lia de tudo o que me ia parar às mãos. Nesse tempo não havia televisão, internet, essas coisas. Então, nós brincávamos muito com tudo o que aparecesse e ler livros para nós era quase uma forma de brincar, de descobrir as coisas e mundo. Hoje vocês divertem-se vendo gentes, histórias e situações na TV ou na internet. No meu tempo, nós imaginávamos tudo isso e os livros ajudavam-nos a compor novas vidas e situações e isso era admirável. Muito bem, já viram? Ela conseguiu ser escritora num ambiente mais difícil, porque não havia internet, a televisão também praticamente não havia, não é? E muitas pessoas não tinham televisão, mas ela conseguiu. Também vocês podem conseguir. E entre muitos alunos que nós temos, sabemos que vão nascer muitos escritores. Que assim seja. Então vejamos agora algumas questões. Já sabem que depois do texto, sempre nós temos questões. Temos aqui 3 perguntas. A primeira, quem são os intervenientes desta entrevista? Ou seja, quem são as pessoas que participaram na entrevista? A segunda questão, qual é o assunto da entrevista? Ou seja, o que é que foi tratado na entrevista? Terceira questão, quando é que a escritora começou a escrever? Quando? Temos de indicar tempo, né? Quando? Uma referência do tempo. Quando é que ela começou a escrever? Vocês têm um tempinho para responderem as 3 questões. Muito bem, seguramente que vocês já conseguiram responder as perguntas. Então vejamos aqui as respostas. A primeira questão, quem são os intervenientes desta entrevista? Temos os intervenientes, são a entrevistada Dina Salusto e a entrevistadora Nina. Muito bem. Número 2, qual é o assunto da entrevista? Ou seja, o que é que foi tratado? O assunto da entrevista é basicamente a sua vida como escritora. Ela falou da sua vida como escritora, como é que nasceu o interesse pela escrita, como é que ela começou também da leitura, certo? Então foi esse o assunto tratado na entrevista. E no número 3, ela começou a escrever, como nós vimos, ainda na escola primária, no âmbito das redações ou composições que fazia. Naturalmente, já sabem, redações, composições, produção escrita, mesma coisa. Agora, nós temos uma quarta questão, não é? Uma quarta questão, que é uma questão que vocês vão responder quando lerem a entrevista toda, no vosso livro, na página 137. Vejamos a questão. Considerando o perfil da entrevistada, achas que as perguntas colocadas foram pertinentes? Justifique. Achas que as questões colocadas pela Nina foram importantes? Trouxeram alguma mais-valia? Ficamos a saber alguma coisa de importante? Depois vai justificar, sim ou não, responder a vossa opinião, naturalmente, e depois vão justificar, fundamentar por que é que acharam que as questões foram pertinentes ou não. E vejamos agora que numa entrevista, ou seja, uma entrevista,
é basicamente um texto jornalístico oral, ou seja, uma conversa, como eu já vos tinha dito. Uma entrevista é uma conversa, e vocês já sabiam isso. Até aqui não há nada de novo. Uma conversa, mas planificada. Não é uma conversa chegar e começar a conversar como se fossem dois amigos, não é? É uma conversa planificada em que nós temos de saber as questões que vamos colocar, as possíveis respostas também que vamos ter para elaborar novas questões. Também vamos ver como é que se prepara uma entrevista, ou seja, quais são os passos, mas isso mais à frente. Muito bem, entrevista é basicamente um texto jornalístico, como já falamos aqui, como eu já disse, oral, conversa, e pressupõe uma interação entre duas ou mais pessoas, cada uma com o seu papel. Ou seja, como podem observar, na imagem temos o entrevistador e a entrevistada. Então, qual é o papel do entrevistador? O que é que o entrevistador faz? Coloca as questões. E a entrevistada pode ser uma pessoa ou mais pessoas. Podemos ter, por exemplo, 3 pessoas. O que é que essas pessoas fazem? Respondem às questões. Então, o entrevistador coloca as questões e a entrevistar ou o entrevistado as responde, certo? Então é isso, o entrevistador coloca as questões e o entrevistado ou a entrevistada as responde. Portanto, para acontecer uma entrevista, temos de ter pelo menos 2 intervenientes. E os meios de difusão de uma entrevista? Portanto, uma entrevista jornalística é difundida pelos meios de comunicação. Pode ser pela televisão, rádio, jornal, revista ou também na internet. Também pode ser no formato oral ou escrito. Formato oral, nós ouvimos, formato escrito. Também, como sabem, agora temos a internet e temos muito vídeo ou muitos vídeos na internet. Também pode ser formato vídeo. Oral, escrito ou também podemos ouvir e ver, certo? Então, já estudamos vários tipos de texto, vários gêneros e já sabemos que todo o texto tem uma estrutura. Agora vejamos qual é a estrutura de uma entrevista. Uma entrevista pode ter título, no entanto o título é facultativo. No caso do nosso texto, da entrevista que nós temos no nosso manual, não tem título. Mas é obrigatório ter a introdução, o corpo da entrevista, que podemos dizer que é a parte do desenvolvimento, e a conclusão, que é o momento do fecho da entrevista. Portanto, o título ele é facultativo, pode estar ou não. Mas a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, obrigatório. É a estrutura da entrevista. Vejamos agora, na introdução, o que é que nós encontramos. Na introdução, faz-se a apresentação das pessoas entrevistadas, do lugar e do motivo da entrevista. Também pode-se falar um bocadinho do assunto, para fazer o enquadramento. As pessoas que vão assistir à entrevista, ou que vão ouvir, ou que vão ler, ficam a saber já, antemão, o que é que se vai falar, certo? O assunto, dentro da parte introdutória. Já no desenvolvimento, que é o corpo da entrevista, é o momento em que o entrevistador coloca as questões e o entrevistado ou a entrevistada as responde. No momento em que estamos a fazer a entrevista. Mas quando estamos a transcrever a entrevista, o desenvolvimento, já sabemos que é uma sequência de perguntas e respostas. Cada pergunta vem com a sua respectiva resposta. Parte do desenvolvimento, que ficamos a saber as ideias, o que é que o entrevistado ou a entrevistada defende ou então algo que tem a ver com a sua profissão. E na parte da conclusão, o que é que deve ser colocado? Deve ser feito síntese do que foi dito, agradecer e também a despedida. Portanto, síntese do que foi dito, do que foi tratado, agradecimento e despedida. Ou seja, faz-se um pequeno resumo do assunto tratado na entrevista, depois agradecemos naturalmente e fazemos a despedida. E assim fechamos a entrevista. Portanto, aqui temos a estrutura da entrevista. Agora, se pretendes entrevistar uma pessoa, que passos deves seguir? A professora ou o professor de língua portuguesa, na vossa aula, pode realizar uma atividade de entrevista entre alunos.
Um aluno faz de entrevistador, o outro faz de entrevistado, não é? E então, como é que vocês devem fazer essa atividade? Os passos que devem seguir. O que é que vocês acham? É chegar e começar a colocar as questões? Não. Temos de primeiro fazer a preparação, ou preparar a entrevista. E quando vocês vão preparar a entrevista, o que é que fazem? Pesquisa sobre a pessoa, a sua vida profissional. Vamos fingindo, por exemplo, que estão a entrevistar uma celebridade, não é? Vão procurar saber o que é que essa pessoa faz, o que é que ela gosta. E então a preparação da entrevista é exatamente pesquisar e organizar as questões. E normalmente na preparação podem ter um guião. E o que é um guião? Guião é uma ficha. Uma ficha que vocês vão colocando as questões que vão colocar posteriormente ao entrevistado ou à entrevistada, e também podem pensar em algumas respostas, porque de acordo com as respostas também podem colocar outras questões, certo? Então, na preparação podem ter um guião. Na escola também podem fazer isso, podem inventar um guião e preparar a vossa atividade. Depois vai acontecer, ou seja, vai se realizar a entrevista, que é o momento em que vocês vão colocar as questões, perguntas e ouvir as respostas. E não devem, naturalmente, colocar só questões em que a pessoa vai responder sim ou não. Colocar questões abertas. O que é que pensa sobre isso? Qual é a sua ideia? O que é que pretende fazer? Certo? Que dá um campo maior para a pessoa responder. E por último, como nós estamos a trabalhar o texto escrito, digamos assim, vão transcrever o texto sobre forma de perguntas e respostas. O que é transcrever? É ouvir aquilo que foi perguntado e aquilo que foi respondido e agora escrever. Certo? Percebido? É a forma, ou seja, as etapas que nós temos para a realização de uma entrevista. Preparação, realização e transcrição. Transformar num texto escrito. Mas também atenção que antes da entrevista propriamente dita, há um texto que a introduz, que tem a finalidade de... Isto já tínhamos visto anteriormente, num dos slides anterior. Fazer uma breve preparação, fazer uma breve apresentação do entrevistado, dando em linhas gerais informações sobre a sua vida profissional. Portanto, é um enquadramento e é a parte introdutória. Contextualizar o assunto que será tratado na entrevista. Então, quando vocês vão escrever a entrevista, vão transcrever, temos de ter essa parte introdutória, certo? Muito bem. Agora vejamos algumas características. Temos apenas duas características. Num texto jornalístico, na entrevista, antes das perguntas aparece o nome do jornal, também pode ser revista, ou nome do próprio jornalista que está a realizar a entrevista, que é o entrevistador, como vimos. No nosso caso, a entrevistadora era Nina, não é? Por isso é que apareceu ali à frente de cada questão N, que significa a inicial do nome Nina. Antes das respostas, aparece o nome do entrevistado. Entrevistado ou da entrevistada. No nosso caso, a entrevistada, a escritora Dina Salusto. DN, inicial DN. Portanto, vamos ver o exemplo aqui. Então, vamos ver o exemplo. Apenas uma pequena correção. Dina Salusto, iniciais DS. Tanto Nina N, Dina Salusto, DS. Então, como já vimos, a entrevista é uma conversa planificada em que participam o entrevistador ou a entrevistadora, a entrevistada ou o entrevistado. Agora vamos para a nossa segunda parte da aula. Vamos falar sobre, vejamos, frase ativa e frase passiva. Então, temos aqui apenas uma frase ainda, mas vamos ter mais. Portanto, temos a frase: a entrevistada escreveu o livro. Quem é o sujeito desta frase? A entrevistada. O predicado: escreveu o livro. Escreveu o quê?
o livro. Neste caso, o livro desempenha a função sintática de complemento direto, certo? Agora, como é que nós podíamos escrever a mesma frase de uma outra forma? Sem alterar a essência da frase, digamos assim. Conseguem? Vou dar uma dica. Por exemplo, podíamos começar com o livro. Como é que ficaria? O livro foi escrito pela entrevistada. Muito bem, o livro foi escrito pela entrevistada. Conseguiram? Então, vejamos, é exatamente isso. O livro foi escrito pela entrevistada. Escrevemos de uma forma, a entrevistada escreveu o livro, depois o livro foi escrito pela entrevistada. Vejamos quais são as alterações que aconteceram. Aqui, a entrevistada escreveu. Aqui, o livro foi escrito. Portanto, a entrevistada que estava no início passou para o final da frase. Tínhamos apenas um verbo, escreveu em cima, mas na frase em baixo temos foi escrito. Aqui já temos um tempo composto. E o livro que estava no fim da frase, já ficou no início da segunda frase, certo? Então vejamos aqui qual é a frase ativa e qual é a frase passiva. Já vimos que estamos a trabalhar frase ativa e passiva. Então vejamos. A primeira frase, o que é que vocês acham? Ativa ou passiva? Muito bem, é uma frase ativa. É uma frase ativa porque o sujeito pratica a ação. Ou seja, na frase ativa, o sujeito é o agente da ação verbal. Já na frase passiva, o sujeito da frase sofre a ação verbal. E vejam o que é que aconteceu. Temos aqui algumas mudanças. O sujeito passou para a frase passiva e ali desempenha uma outra função. Vamos ver a seguir. O verbo que tínhamos em cima na frase ativa, apenas um verbo principal, na frase passiva passou por dois verbos, ou seja, tempo composto. Temos o verbo auxiliar e o verbo principal. E o livro, que era complemento direto, não é? Que já vimos, passou para o início, claro, com a função de sujeito. Vamos ver agora a mesma frase e vamos analisar com mais pormenor o que é que aconteceu, certo? Temos aqui a entrevistada escreveu o livro. A entrevistada, sujeito simples. Como vocês sabem, nós já estudamos outros tipos de sujeito, sujeito composto, sujeito subentendido. Neste caso, temos um sujeito simples. Escreveu o livro, desempenha a função de predicado. O livro já sabemos que é o complemento direto. Agora vejamos o verbo. O verbo é um verbo transitivo direto. Está no pretérito perfeito do indicativo. Frase ativa. Agora, frase passiva. O livro, que era complemento direto, passou para sujeito simples. Escreveu. Verbo, apenas um verbo. Passou para tempo composto. Foi escrito. A entrevistada, que era sujeito simples, na frase ativa, passou para complemento agente da passiva na frase passiva. Mas atenção que o verbo auxiliar deve estar no mesmo tempo do verbo da frase ativa. Ou seja, o verbo auxiliar na frase passiva deve estar no mesmo tempo do verbo na frase ativa. Percebido? Então, em resumo, vamos ver agora as alterações que aconteceram quando nós passamos uma frase, ou que acontecem quando nós passamos uma frase da forma ativa para a forma passiva. Portanto, o complemento direto passa a sujeito, como vimos no exemplo. Acrescenta-se o verbo ser no tempo em que está o verbo na ativa, que foi o que eu disse. O verbo principal coloca-se na forma de particípio e o sujeito passa a complemento agente da passiva.
Muito bem, são essas as alterações que acontecem quando nós estamos a transformar uma frase ativa, uma frase da forma ativa para a forma passiva. Atenção agora! Vejam, só as frases com complemento direto podem ser passadas para a forma passiva. Portanto, uma frase que não tem o complemento direto, ela não pode ser passada para forma passiva. Percebido? Agora vamos ver um pequeno vídeo. Atenção, porque depois do vídeo vamos ter exercício. Olá meninos, daqui é a professora Ana e hoje vou-vos falar um bocadinho sobre a frase ativa e a frase passiva. Ora, vejamos o seguinte exemplo. Os patinhos seguem a galinha. E este, a galinha, é seguida pelos pintainhos. Ou seja, temos o sujeito, os pintainhos, que vai para a frase passiva para complemento agente da passiva. Temos o complemento direto, a galinha, que vai para sujeito na frase passiva. Ok? E agora, a nível das formas verbais, temos seguem na ativa e é seguida na passiva. Então fica a formação, primeiro, o verbo auxiliar, na passiva, normalmente é o ser, e junta-se-lhe o verbo principal, que neste caso é seguir, sempre no particípio. E no particípio, os verbos acabam sempre em ado ou ido, não se esqueçam. Então temos, na frase ativa, os pintainhos seguem a galinha. E na frase passiva, a galinha é seguida pelos pintainhos. Vamos ter em atenção agora à forma verbal. Na ativa, mais uma vez, os pintainhos seguem a galinha. Temos que forma verbal? Que tempo, desculpem. O presente, o indicativo. E na passiva, temos que ser coerentes com o verbo da ativa. Se está no presente, então tem que ficar também no presente. O verbo auxiliar, que é o ser, como já referi anteriormente. Então ficaria, a galinha é seguida pelos pintainhos. Aqui está o verbo ser no presente, o indicativo, e depois o verbo principal no particípio. Ok? Outro exemplo. Os pintainhos seguiram a galinha. Agora não está no presente do indicativo, mas sim no pretérito perfeito do indicativo. Logo, na passiva, temos que respeitar o tempo verbal. A galinha foi seguida pelos pintainhos. Logo, foi também tem que estar no mesmo tempo que o verbo na ativa, desculpem. Outro exemplo, os pintainhos seguirão a galinha. Agora, seguirão está no futuro do indicativo. Logo, na passiva, ficaria a galinha será seguida pelos pintainhos. Aqui vem o verbo auxiliar, ser, no futuro do indicativo. Então, fazendo um resuminho, na frase ativa, o sujeito passa para a passiva, desempenhando a função sintática de complemento agente da passiva. O complemento direto na ativa passa para sujeito na passiva. E o verbo principal na ativa muda para um verbo auxiliar ser mais o verbo principal no particípio, aqueles tais terminados em ado ou ido. Ok? Agora que acompanharam o vídeo com atenção, vamos a exercícios. O primeiro exercício, neste exercício, vocês vão indicar se as frases estão na forma ativa, vão colocar a letra A, ou na forma passiva, vão colocar a letra P. Nós temos 4 frases. Os trabalhos foram realizados pelos alunos. Frase A. B. Dina Salustio ganhou um prêmio de literatura. C. Eu comprarei um livro da escritora. De novo, eu comprarei um livro da escritora.
Frase D. O livro foi apresentado pela jornalista. Então, vocês têm 4 frases. Cada frase tem um quadradinho à frente e vão colocar. Se for frase ativa, coloquem a letra A. E se for passiva, coloquem a letra P. Então, vamos fazer. Foi fácil? Claro, foi. Então vejamos como é que fica. Frase A, os trabalhos foram realizados pelos alunos. Então já vimos que se trata de uma frase passiva, está na forma passiva. Dina Salusto ganhou um prêmio de literatura. Frase ativa, muito bem. Eu comprarei um livro da escritora. Eu comprarei. Muito bem, frase ativa. E por último, o livro foi apresentado pela jornalista. Frase passiva. Claro que isto foi canja, como se diz, não é? Então vejamos o segundo exercício. Segundo exercício, vocês têm 2 frases, as 2 frases estão na forma ativa, 2 frases na forma ativa. O que é que vocês vão fazer? Vão passar essas frases para a forma passiva. A frase A, temos a Lúcia comprará uma revista. Frase B, o aluno escreveu uma carta. E não se esqueçam que o auxiliar na passiva deve estar no mesmo tempo do verbo principal na ativa, do verbo na ativa, certo? Então, tempo. Foi fácil também? Claro, foi. Então vejamos como é que ficou. Uma revista será comprada pela Lúcia. Por quê? Será? Porque em cima na frase ativa temos o verbo no futuro. E já o auxiliar também na forma passiva deve ficar no futuro. O aluno escreveu uma carta. Como é que fica? Uma carta foi escrita pelo aluno. Escreveu, pretérito perfeito, então o verbo auxiliar também fica no pretérito perfeito. Verbo auxiliar da frase passiva. Perceberam? Está tudo claro? Muito bem. Em caso de dúvida, já sabem, podem falar com o vosso professor ou a vossa professora de língua portuguesa. Então, acabamos de falar da entrevista, já vimos a frase ativa e frase passiva, hora de TPC. Então, vocês vão ler a entrevista na íntegra e vão responder as questões colocadas nas páginas 138 e 139. Com orientação do vosso professor ou a vossa professora de língua portuguesa, vão realizar a atividade de expressão oral
proposta na página 140. Então, a entrevista começa na página 137, certo? E vão realizar todas as atividades até 140. Agora, vamos à síntese da aula. O que é que nós vimos hoje? Hoje nós vimos a entrevista, vimos que a entrevista é uma conversa, não é? Vimos as características da entrevista e também a estrutura, ou seja, como é que o texto ou a entrevista vem organizada. Na segunda parte da aula, vimos frase ativa e frase passiva. Já sabemos que na frase ativa, o sujeito é o agente da ação verbal e na frase passiva, o sujeito da frase sofre ação verbal. E também, claro, vimos as alterações que devem ser feitas quando nós estamos a passar a frase da forma ativa para a forma passiva. E por último, fizemos exercício, naturalmente, que a nossa aula está concluída. Sendo assim, agradeço pela vossa atenção, espero que vocês tenham aprendido algo novo. Adeus!